Oi, pessoal. Agora a gente está no nosso 11º encontro, o último. É uma pena, o curso já chegou no finalzinho, mas valeu a pena. Foram ótimos encontros, desde do primeiro com o professor Evandro Pisa, com suas reflexões, análises, e todos os autores e autoras que fizeram parte, né, de tantas reflexões importantes num contexto de pandemia, de acirramento do racismo, de aprofundamento da violência policial, com a execução do George Floyd nos Estados Unidos, mas sobretudo com as sistemáticas mortes da população indígena e da população negra, da população pobre, favelada, das comunidades periféricas e dos territórios criminalizados de uma forma geral. E aí esse último encontro, de forma mesmo proposital, eu trouxe como leitura obrigatória a experiência da Marielle Franco, que é um símbolo importante de luta e que o espectro político da Marielle nos convida a fazer importantes reflexões sobre a representatividade negra, sobre o lugar histórico das mulheres negras nessa continuidade penal que nós somos colocadas, num lugar de sujeição e de subordinação racial e estrutural, ao mesmo tempo numa contínua luta, numa contínua resistência no Atlântico Negro, nas nações da diáspora negra. A Marielle foi executada no dia 14 de março de 2018, juntamente com Anderson Gomes, seu motorista. E a sua execução ela aconteceu num cenário de deflagração da intervenção federal no Rio de Janeiro, na época em que o Michel Temer era presidente, após acontecer o golpe parlamentar que destituiu do poder uma mulher democraticamente eleita, que foi a Dilma Rousseff, e ao mesmo tempo a execução de uma mulher também democraticamente eleita, que foi a Marielle Franco. A Marielle era uma parlamentar crítica, contundente das UPPs, inclusive esse foi o seu trabalho, o seu principal trabalho, sua principal contribuição sobre políticas de segurança pública no Brasil. E é bom lembrar que 4 dias antes do seu assassinato, ela denunciou o extermínio de 4 jovens negros supostamente executados pela polícia numa favela do Rio de Janeiro, na comunidade de Acari. Assassinatos estes que continuam em curso. Nós tivemos grandes números de jovens negros assassinados pela polícia, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, quanto da Bahia, nos últimos dias, num cenário de pandemia. E a morte prematura de Marielle ela é emblemática e demonstra as maneiras como as políticas de segurança pública se articulam e gerenciam nossos corpos negros, nossos corpos de mulheres periféricas, e demonstram que o seu assassinato ele respondeu à sua própria pergunta, que foi a pergunta que Marielle deixou nas redes sociais, quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Então o caso de Marielle aparece em evidência como um exemplo de que não apenas um grande número de pessoas que desafia a lógica do Estado patriarcal, mas de como as mulheres negras são, sim, o alvo do Estado e das políticas de segurança pública no Brasil. E que as mulheres negras sejam alvo predileto dessas políticas de segurança, isso é apreendido não apenas no assassinato direto, de quem desafia essas lógicas perversas, como Marielle fez, mas como também nas mortes invisíveis e ordinárias do viver sob a militarização permanente, no deixar morrer, como trouxe o
os textos do professor João Vargas, né, as históricas práticas rotineiras de policiamento nas comunidades, não só cariocas no Rio de Janeiro, mas num contexto de América Latina e Caribe, em especial contra as mulheres negras no boom das estatísticas prisionais. E isso tudo é um importante diagnóstico da insidiosa persistência do racismo estrutural na administração da justiça nas nações da diáspora negra. E o mestrado da Marielle, o texto que foi indicado nesse curso, A Redução da Favela a Três Letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, em que ela analisou a implementação das UPPs nas favelas no período de 2018 a 2013 e 13 resultou na ampliação do Estado penal e no cerco militarista das favelas cariocas, né? Então, o seu assassinato realmente respondeu a sua própria pergunta, né? E aí essa pergunta é um indicativo do padrão generalizado da produção de punições e mortes prematuras da população negra. Cada vez mais mulheres e crianças negras são vítimas das políticas de segurança pública. Se de um lado as mulheres são invisibilizadas cotidianamente nos espaços de subalternidade, por outro lado são elas hipervisíveis, hipervigiadas nos seus encontros brutais com a polícia das UPPs, né, e com as milícias, que é importante falar que cada vez mais ganham espaço e legitimidade de atuação, principalmente no governo brasileiro, né, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, né, e sob a proteção aí também das instituições democráticas. E aí, como foi mostrado aí em vários textos, mas principalmente nas análises da Sueli Carneiro, que denunciar a condição feminina negra não é um exercício retórico, mas é importante demonstrar que o lugar social da mulher oferece possibilidades para a gente diagnosticar não apenas as suas especificidades, mas também a estrutura perversa dessa sociedade em que Marielle sobreviveu, como cria da maré, como ela mesma se identificava. E permite também a gente desenvolver uma metodologia de análise que considere as interfaces, né, desses atributos de opressões, né, de ser mulher, ser negra, ser bissexual, ser transexual, ser pobre, na produção de regimes de poder e na busca por alternativas de resistências a partir da denúncia, né, como a Marielle fez, da raiva, do luto, da dor, como vem fazendo muitos movimentos, né, que compõem aí as mães que perderam seus filhos e filhas, né, na violência do Estado, no movimento de mulheres que engrossam as fileiras das penitenciárias, na denúncia sobre o horror das prisões. E aí é por isso que o ser mulher negra não cabe nas pautas que reivindica acesso aos espaços de poder em projetos individuais. Né? O assustador incremento da violência contra as mulheres negras, a criminalização de seus modos de vida, de sua sexualidade, o lesbocídio, transídios, os assassinatos por forças estatais e paraestatais, na chamada guerra às drogas, que na verdade é guerra contra as pessoas, demonstram uma sinistra afirmação do projeto genocida e do programa criminalizante, aí nas palavras de Nilo Batista, que fundam o ideal de democracia racial em nações da diáspora negra. Então, assim que o espectro de Marielle nos convida a superar determinados debates que eu considero rasos, que são os debates identitários de acesso a espaço de poder com pautas individualistas, que são fechadas em si mesmos e que na verdade são apenas receituários das demandas neoliberais e que só serve para dividir as comunidades diaspóricas, enfraquecendo-as, né, diante de uma violência genocida, né, global, antinegra. Então, apesar, né, da inclusão estratégica de negros e negras em espaços como o parlamento, como a vereança, como em partidos políticos ou outros espaços de tomada de decisão, o que está posto
aí pra gente é a política da morte como política do Estado. É isso. E acho que Marielle, a experiência de Marielle nos revela, né, essa triste realidade, né? E ao mesmo tempo em que a luta de Marielle pelos espaços de representatividade nos desafia a desarticular as estruturas racistas da sociedade patriarcal, fundada na colônia e fortificada por meio do mito da democracia racial, o seu trágico destino nos lembra que estes espaços são outras faces de um mesmo processo que, embora mais evidente nas explosões das taxas de letalidade policial e no encarceramento de mulheres negras, não deixam de ser uma das interfaces do genocídio antinegro também. E aí, para fechar, vale a gente revisitar aí a radicalidade estratégica que o professor João da Costa Varga, que eu trago novamente aqui suas reflexões, nos lembra. Segundo ele, centrar as experiências da negritude e analisar a antinegritude, longe de ser um exercício de niilismo ou de pessimismo, na verdade constitui um ato transcendental. Para ele, segundo ele, trata-se de reconhecer que nesse mundo constituído não há lugar para as pessoas negras, a não ser enquanto não pessoas. Trata-se de reconhecer que reformas, ajustes e toda e qualquer participação nas entranhas do Estado-império e sua sociabilidade, na melhor das hipóteses, açucara a morte social e a morte biológica prematura. Mas não muda a equação negritude igual a morte. A Frente Negra Unida se aglutina na percepção de que, como presentemente constituído, esse mundo tem de ser substituído. Temos de recomeçar novamente. É o que diz o professor João da Costa Varga, e é com essas palavras, com essas reflexões que eu finalizo o curso, trazendo essa mensagem e dizendo que hoje eu faço parte de um programa chamado Programa Fundo Marielle Franco, do Fundo Baobá, em que tem o objetivo de multiplicar e de somar outras Marielles, para que a denúncia de Marielle siga em frente. E hoje nós somos, no Brasil, 60 lideranças negras que fazem parte desse programa Marielle Franco. E aí é com essas palavras que eu finalizo o curso e agradeço a todos vocês por ter participado. Espero que a gente se encontre num aulão onde todas as pessoas que fizeram parte desse curso possam se encontrar, mesmo que no mundo digital, mas num encontro virtual em que a gente possa fechar de fato esse encontro, porque eu acredito, né, e senti também que foi muito potente, com muitas pessoas dando ótimas contribuições no fórum de debate. Muito obrigada ao professor Evandro Pisa, muito obrigada aos coordenadores, às pessoas que participaram e que estão aí na mesma intenção e na mesma afinidade ideológica de acreditar que outro mundo é possível, que podemos respirar.